Vocês precisam tomar cuidado, porque quando uma pessoa recebe muitos elogios, ela pode começar a acreditar. E se ela começar a acreditar, a quantidade de ego que todo ser humano tem pode crescer. E se cresce muito ego, a pessoa passa a ser menor do que aquilo que as pessoas pensam dela. Então eu queria que vocês soubessem disso. A segunda coisa é que eu não vou ler a nominata toda dos ministros e ministras e dos bancos, porque tem muita gente. Eu queria, em nome da minha querida Janja, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E em nome do companheiro Alckmin, cumprimentar todos os homens aqui presentes. E eu tinha dito no café da manhã, antes de vir para cá, que a depender do discurso do Haddad e do discurso do Alckmin, eu não precisaria fazer discurso. É verdade, eu não vou fazer discurso, porque eu acho que eu iria repetir muitas das coisas que os companheiros falaram. O que é importante dizer para vocês é que nós estamos completando 3 anos de governo. E todos vocês sabem que quando nós fizemos a primeira reunião desse conselho, ninguém acreditava que nós pudéssemos chegar no mês de dezembro de 2025 numa situação confortável como essa que nós estamos. E por que uma situação confortável? Porque não teve nenhum momento que eu assumi a presidência da República desse país que eu não ficasse deparado com um país em destruição. Não teve nenhum momento. Em 2002, depois que eu ganhei as eleições, a maioria dos meus companheiros de 40 anos, economistas famosos, cientistas políticos famosos, diziam que eu tinha ganho uma máquina falida e que nós não teríamos condições de dar conta do recado e de governar o país. Eu até perguntava para os meus companheiros, se é assim, por que vocês pediram para eu ser candidato? Se está tão ruim assim, por que não deixa os outros ganhar e a gente fica fazendo oposição? Acontece que quando a gente tem uma motivação e uma causa, não há temas impossíveis. Você nunca pode colocar a palavra não na tua boca, a não ser para coisas muito importantes. O que você precisa é testar, é acreditar, é teimar e colocar em prática aquilo que você acredita. Só tinha uma razão para ser presidente da República. Uma única razão. Não tinha 2 razões. Era provar que esse país tinha jeito. Era provar que esse país poderia melhorar a qualidade de vida do povo. Imagina vocês, se nós tivéssemos mais empresários falando o que disse o Eraí. Imagina se nós tivéssemos mais empresários falando o que disse a companheira Luísa Trajano e mais sindicalistas falando o que disse a Mônica Veloso. Imagina vocês se o pessoal do agronegócio, que não gosta de nós, tivesse ouvindo o Eraí falar. Ele que possivelmente é maior do que todos que falem mal de nós. Porque está dizendo apenas a verdade. Não tem uma única mentira. É dizendo que esse governo, no primeiro, no segundo, no terceiro mandato, jamais tratou diferente as pessoas que, bem ou mal, gostavam ou não gostavam de nós. Ninguém é eleito presidente da República no meu time para governar para quem gosta. Nós somos eleitos para governar
para 215 milhões de brasileiros, com as suas diferenças de gênero, com as suas diferenças de cor, com as suas diferenças econômicas, com as suas diferenças de religião. Mas nós queremos governar para todos, sem distinção. E eu acho que quando a gente vê o Eraí falar, e a gente vê que a bancada do agronegócio não ouviu ele, nem antes, nem hoje e nunca vai ouvir, não teria derrubado os vetos que nós fizemos na política ambiental desse país. Nós não vetamos porque não gostamos do agronegócio. Nós vetamos para proteger o agronegócio. Porque essa mesma gente que vetou, que derrubou meus vetos, quando a China parar de comprar soja, quando a Europa parar de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, quando alguém parar de comprar nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. Presidente, fala com o Xi Jinping. Presidente, fala com a União Europeia. Presidente, fala com a Rússia. Presidente, fala com não sei com quem. Porque eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que nós queremos que a nossa produção seja cada vez maior, mas cada vez mais sustentável e cada vez mais limpa. Eu não quero um mundo limpo para mim. A gente quer um mundo limpo para todo mundo. Por isso eu queria pegar o que o Alckmin falou. Na COP30, o grande avanço dos países ricos, daqueles que ficam ditando regras para nós, é que em 2050 eles querem chegar a 40% de energia renovável. E nós, em 2025, já oferecemos 53% de energia renovável nesse país. Então esse país não tem que se tratar como se fosse pequeno, como se a gente fosse significando, como se a gente fosse um país do terceiro mundo. Esse país tem que tratar com respeito de um país que tem um povo capaz, trabalhador, que tem uma base intelectual muito forte, que tem universidades sólidas e que tem gente que quer vencer. Aqui tem empresários, tem conselheiro que participa de conselho de empresa no exterior. E eles sabem que a mão de obra brasileira não deve nada a ninguém. A única coisa que nós temos de atrasado é que durante muitos séculos não se acreditou na educação nesse país, não se investiu na educação. O filho do usineiro ia estudar em Londres, e o filho do brasileiro ia cortar cana, ia ser pedreiro. Essa é a diferença básica. Na hora que a gente resolve cuidar da educação, e é por isso que nós, do Haddad era ministro, tiramos a educação da era dos gastos. Investir em educação é exatamente investimento. E eu vou dar um dado para vocês. Eu vou repetir esse dado porque eu nem sei se a imprensa divulga, mas eu vou repetir. É uma vergonha que a elite brasileira levou 420 anos para fazer a primeira universidade nesse país. Eu repito porque dizem que se a gente repetir muitas vezes, isso será compreendido pelas pessoas. Em contrapartida, Santo Domingo, na República Dominicana, que foi descoberto 8 anos antes do Brasil, em 1532 já tinha sua primeira universidade. Nós demoramos 420 anos. E pasmem, depois da primeira, até a gente chegar no governo, em 83 anos, a elite brasileira, entre universidades e extensão universitária, em 83 anos, ela fez 138, entre universidades e extensões. Nós, em apenas 10 anos, fizemos mais do que eles em 82 anos. Fizemos 143, com mais 59 da Dilma, 193. É isso
isso que vai dar ao Brasil competitividade. É isso que vai dar ao Brasil, sabe, poder da gente produzir coisa com mais e com melhor qualidade. É isso que vai colocar o Brasil no rol dos países altamente desenvolvidos. E é isso que nós brasileiros temos que acreditar. Olha, eu fico, depois do Haddad ler aqueles números, eu fico perguntando, a quem interessa nesse país tantas preocupações com o que não tinha que se preocupar? Por que tudo que o governo faz é gasto? Por que tudo que o governo faz é gasto? Vai melhorar a saúde? Vai, é gasto. Vai melhorar a educação? Vai, é gasto. Vai melhorar a questão ambiental? É gasto. Ou seja, por que nesse país não se consegue enxergar que o investimento, inclusive em pessoas, é investimento? Por que não consegue enxergar que quando a gente forma as pessoas, a gente está fazendo um investimento que tem retorno mais imediato do que qualquer outro investimento? Eu, às vezes, fico cansado, porque eu acho, Haddad, que tem gente que vive de mentiras. Você pode ficar certo que tem gente que ganha fazendo especulação. Os caras já começam em janeiro. Ah, vai ter déficit fiscal. Ah, não vai fechar as contas. Essa gente está preocupada com a periferia desse país? Essa gente está preocupada com as pessoas que mais porcamente conseguem comer 3 vezes por dia? Essa gente está preocupada com as pessoas que vivem indígenas, passando necessidade, e quando a gente demarca uma terra, é como se nós estivéssemos tomando o país. Ah, mas já tem 14% do território brasileiro indígena. Eles tinham 100%. Só tem 14% agora. Nós aqui roubamos deles 86%. Por que essa preocupação? Ah, agora está demarcando muita terra quilombola. 31 agora. 31. E se prepare, porque isso é justiça. Isso é devolver às pessoas daquilo que era deles. É apenas isso que a gente está fazendo. E eu passei, meu caro Xixo, a vida inteira tendo que me explicar. Eu, quando nasci, eu tive que me explicar: por que você nasceu pobre, desgraçado? Por que você nasceu? Se tivesse morrido de fome até 5 anos de idade, não tinha chegado a presidente da República. Ninguém nem sabia naquele tempo, Marisa, ou Luísa, ele era enterrado como pagão. Sabe o que é pagão? É criança que não é batizada. Não ia para cemitério. Escolhia um lugar lá, cavava um buraco, jogava a terra e acabou. Era assim que a gente era enterrado, quando morria, sabe, sem ser batizado. Mas Deus quis que eu escapei. E essa crença que eu tenho em Deus, que me fez viver, que me faz acreditar que vou viver 120 anos. Não sei porquê. Não sei porquê. Eu acredito muito nisso. Ô Luísa, você tem noção quantos anos eu passei explicando por que eu tinha barba? As pessoas esqueceram que Jesus Cristo tinha barba. Pelo menos é esse que nós conhecemos. Ou seja, depois eu tive que me explicar porque que a bandeira do meu partido era vermelha, mais 20 anos. Até eu falava: gente, mas é a cor do teu sangue, cara. É a cor do meu sangue. Não valia, ninguém queria explicação. Depois eu tive que explicar por que tinha uma estrela. Por que tem uma estrela? Porque a China tem estrela. E daí que a China tem estrela? O céu está cheio de estrela. Por que eu tinha que me explicar? Depois eu tive que me explicar como é que eu lembro de um dia que eu almocei com o Otávio Frias, numa mesa. Estava eu, o Zé Alencar, o Ricardo Couto, sentado numa mesa almoçando. O velho Frias, muito simpático. Aliás, uma coisa engraçada, Haddad: todos os velhos eram melhor do que os novos. Luísa,
A gente às vezes pensa que os novos vão ser melhores. Deus queira que o teu seja igual a você. Porque, veja, eu estou almoçando lá, aí lá pela tanto o Otávio Frias, que Deus o tenha, pergunta assim para mim: ó candidato, ele não chamava nem de Lula, nem de Luiz Inácio, era de candidato, ó candidato, você sabe falar inglês? Eu falei, não. E como é que você quer ser presidente? Como é que você vai falar com os Estados Unidos? Eu falei, cara, eu tenho intérprete. O Cristo não fala brasileiro, português. Ele tem intérprete. Ele não fala chinês, ele tem intérprete. Não, mas tem que falar inglês. Tem que aprender a falar inglês. Ele falou, cara, é o seguinte, sabe uma coisa? Você vai tomar no nariz. Vai tomar no nariz que eu sou presidente do Brasil. O que eu sei falar é a língua portuguesa do Brasil. Não é nem português de Portugal, é portuguesa do Brasil. E eu não sabia a diferença, eu falava menos mulher. Porque era feminino, eu falava menos mulher. Menos laranja. Eu fiquei chique, cara. Eu aprendi a falar en passant, aí eu fiquei melhor ainda. O dado concreto é que depois eu passei me explicando a vida inteira, me explicando, sabe? Aí eu cheguei na presidência. Eu falei, esse país vai ter que dar certo. Eu tinha medo, Luísa, de ser comparado ao Valesa. Para o mais jovem que está aqui, o Valeta foi um presidente de um sindicato na cidade de Gdansk. Ele trabalhava no estaleiro. E ele fazia greve no mesmo tempo que eu fazia na Volkswagen, na Mercedes. E ele era abençoado pela Igreja Católica, que queria derrubar o regime comunista na Polônia, pelo Papa João Paulo II. E ele recebia dinheiro, todo mundo ajudava ele no mundo inteiro, e o coitado do Lulinha tinha que pagar a passagem para ir lá pedir qualquer ajuda e não tinha. E ele foi eleito presidente da República, eu não fui. Eu falei, caramba, como é difícil ser brasileiro. Aí quando eu virei presidente, eu ficava com medo, será que eu vou ser igual aquele cara? E se eu não der certo? Se eu der errado, como é que eu faço para votar lá para perto do sindicato? Porque eu não ia para Paris, eu não ia para Londres, não ia para Nova York, eu ia votar para perto do sindicato. Para ouvir os dirigentes sindicais xingarem na porta de fábrica. Aí ele falava, nós temos que dar certo. Montei meu time e começamos a governar. A primeira coisa que eu disse, Luiz, é o seguinte, nesse governo, ninguém vai utilizar a palavra gasto para falar de educação. Ninguém. Falar em ciência e tecnologia, falar em educação, não se fala em gasto. Vamos parar com isso, de colocar isso dentro dos gastos necessários. Porque um país que é a 8ª economia do mundo não tem o direito de ficar criando teto de gasto. Você acha que os Estados Unidos pensam em teto de gasto? A Alemanha pensa agora mesmo eles aprovaram 800 bilhões de euros para comprar arma. Não seria melhor ter aprovado 800 bilhões de euros para acabar com a fome no mundo? Seria mais fácil, mais simples. Então há uma inversão de valores. E eu falei, eu posso fazer a diferença. Veja, Luísa, o que é o aprendizado prático das coisas. Eu conto sempre a história do Alckmin. A gente foi adversário. Mas um dia me convenceram que eu tinha que chamar o Alckmin para ser meu vice. E eu fui atrás do Alckmin. Eu achei que ele não queria, na primeira conversa eu nem toquei no assunto. Aí eu fiquei sabendo que ele ficou chateado porque ele esperava que eu fosse tocar no assunto. Aí eu falei, vai ter a próxima. O Haddad era um dos incentivadores. Aí vai ter a próxima. Aí eu falei para Dilma, eu vou chamar o Alckmin para ser vice. Pô, o Alckmin, ele não é de direita? Eu falei, Dilma, mas eu preciso de votos do outro lado de mim. E depois eu não conheço ele é um homem bom. E o Alckmin veio para ser o meu vice. E hoje eu posso dizer para vocês
Graças a Deus, eu posso dizer que o Alckmin talvez seja uma pessoa excepcionalmente extraordinária, leal para trabalhar comigo, de quem eu sou muito agradecido. Muito. Ou seja, mas eu tive que conhecê-lo e ele teve que me conhecer. Ele teve que... Então, essas coisas é que vale a pena na política. É você ter que provar que todo dia acontece uma coisa diferente. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. Da mesma forma que eu acho um erro histórico, gente. Eu ia na porta da Volkswagen 5h30 da manhã, a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores, produzia 1.200 carros, a gente trabalhava, sabe, a mesma jornada de trabalho que trabalha hoje. Com os avanços tecnológicos, a Volkswagen tinha 40 mil, tem 12 mil trabalhadores hoje, produz o dobro de carro. E o que avançou tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho? Para que serviu todo esse avanço tecnológico se não resolve de reduzir? O que é reduzir 40 horas? Já são 44 para muita gente. Qual é o prejuízo que tem para o mundo? Nenhum. Aliás, é importante saber que a presidenta do México aprovou 40 horas semanais. Eu tinha dito para os dirigentes sindicais há muito tempo, não peça que eu faça um projeto de lei para acabar. Façam vocês um movimento para politizar a base. Mas eu queria que esse conselho estudasse com muito carinho, sabe, essa proposta da jornada de trabalho, sabe, para acabar com essa coisa de 6x1, porque não tem mais sentido. Não tem mais sentido, sabe, nesse país, com os avanços tecnológicos. Eu trabalhava numa fábrica, eu trabalhava num torno. Eu fazia 2 pinos que ligava o bloco de motor de um navio, fazia 2 por dia. A Villares comprou a máquina automática, fazia 90, 100 por dia. Tem. O que aconteceu? Eu deixei de ser torneiro mecânico para ser operador de máquina. Cresci? Não, a empresa cresceu e meu salário caiu. É assim, Moisés. É assim. Então, eu acho que nós precisamos, nesse conselho, me dê um conselho. Se vocês me derem um conselho, eu faço. Tá? Como vocês são conselheiro, então assim, me dê um conselho, porque a gente pode apressar essa fim da jornada 6x1 e dar uma jornada melhor para o povo trabalhador. A terceira coisa que eu queria falar para vocês, a violência contra a mulher. Nós, homens, sempre achamos que é um problema da mulher. E também muitas mulheres acham que é um problema dela. Vamos fazer a reunião da mulher, vamos fazer a reunião da mulher. Não, você tem que ter um safado que bate nela para a reunião. Então, o que eu acho? É preciso que a gente tenha uma proposta mais contundente, para que a gente possa, Luísa, quem sabe, seguir o conselho do que você faz, para que as pessoas que matam mulher, que estupram criança, que fazem pedofilia, não tem que ser tratado com respeito normal. Tem que ter uma coisa mais dura para essa gente, porque eles têm que saber que é crime. Vai proibir o cara de visitar a mulher, mas a mulher fica dedicada a comer o desgraçado. O cara está rodando o bairro, Não pode ser assim. O cara entra e bate na mulher outra vez. Então, quando você vê um cara arrastar a mulher 1 quilômetro numa trombada, quando você vê um cara dentro do elevador dar 60 socos na cara da mulher, aquele bruta machão que ficou o tempo inteiro levantando peso, treinando alterofilismo, e veio enfrentar o Marco Tassi, não a mulher.
Porque a mulher olhou para outro e daí olhou para outro, tchau e benção. Não é obrigado a ficar com você? Então como é que a gente mata uma essa? Quando o cara pega, como em Recife, a mulher grávida com 3 filhos, tranca dentro de casa e toca fogo. Ou o cara que pega uma pistola e descarrega a pistola na mulher. Olha, quem tem que se importar com isso, Moisés, não é as mulheres. Isso, Moisés, isso, Luizinho, isso é discurso para vocês na porta de fábrica para os homens. Isso é discurso para vocês na porta de fábrica. É o homem que tem que parar de ser violento. Ele é que tem que compreender que ninguém é obrigado a fazer o que ele quer. Se ele está com problema com a mulher, tchau e benta, vai embora. O que ele não acha é porque ele é dono. Eu sou proprietário. Ou faz o que eu quero, ou vai tomar porrada. Isso tem que acabar, mas se nós homens não assumimos essa bandeira, Zé Nobre, se a gente não assumir essa bandeira, Sérgio Nobre, realmente a gente não resolve. Se a gente achar que é criança, essa lei aqui, essa proteção, nós temos a Constituição que muita gente nem respeita. Essa é uma coisa que eu acho que esse Conselho tem que pensar e apresentar uma proposta dura, para que não seja uma proposta do Presidente da República, seja uma proposta da sociedade civil brasileira. Nós queremos colocar um fim no feminicídio. E o cara que praticar vai se ver. Então, essa é outra coisa que eu acho muito importante vocês pensar. Uma outra coisa importante, eu queria aproveitar 2 ministros para outro ministro da Justiça aqui. Eu não consigo entender alguma coisa que eu acho, eu queria só compreender. Eu não sei por que eu, cada vez que viajo, Alckmin, se eu viajar 15 minutos, uma vez eu estava fazendo um debate com o companheiro Pepe Mujica, naquela cidade vizinha, Brasil e Uruguai. E aí o cara me convidou, Lula, vamos tomar um golo, como dizia o Zé Alencar, naquela rua ali do Uruguai. Falei, não posso ir, cara, porque eu sou presidente do Brasil, se eu sair, eu tenho que passar o mandato para o Alckmin. Agora, me diga uma coisa, Salomão e Benjamin, por que o ministro da Suprema Corte pode ficar 3 meses viajando e vota pelo celular? Por que no Superior Tribunal de Justiça as pessoas votam pelo celular? Por que um juiz de primeira instância está em casa tomando cerveja e ele vota pelo celular condenando uma pessoa? Por que um deputado pode ficar 3 meses fora votando pelo celular e eu tenho que passar o mandato para o Alckmin? Ora, por que as pessoas não seguem pelo menos o mandato da pessoa mais legitimamente representativa desse país, que é o presidente da República? Por que as pessoas não seguem? Então, isso são coisas que vão incomodando a sociedade. Você imagina o juiz de primeira instância no estado do interior colocando o Stuquinha na cadeia, porque tirou a fotografia feia do Lula, sem ver a cara do Stuquinha sentado no banco do réu. Ou seja, então é importante que as pessoas estejam de corpo presente, para dar seriedade. Imagina você está em algum lugar, não vou dizer aonde, mas vocês compreendem. Você está num lugar no bem bom, sabe, dançando uma lambada, sabe? Aí daqui a pouco toca o telefone, tem que voltar, aí para colar, e volta. Qual é a seriedade disso? Isso vai fazendo com que o povo desacredite nas instituições. Isso vai fazendo com que o povo comece a pensar que a democracia vale muito pouco. Isso vai levando a gente a ficar desmoralizado quando a gente defende a organização partidária, a organização sindical, a organização da democracia. Vai ficando desacreditado porque a gente não passa seriedade. O nosso comportamento precisa ser exemplar. Quanto mais exemplar a gente for, mais credibilidade a gente conquista e mais respeitabilidade o povo vai ter nas instituições. Ou seja, isso depende de quem? Depende de nós. Então eu queria pedir para vocês, coloquem esse tema no debate de vocês, Olavo. Coloquem esse debate de vocês, porque
Não pode ser uma coisa menor. Esse dia um cara me chamava a atenção sobre esse negócio das pessoas votarem pelo celular. Tem gente que já está 2 meses fora votando. Tem gente que já está morando em outro país. Tem gente que mora em outro estado. Tem juiz que é de uma cidade e mora no outro estado. Ele não precisa ir lá. Eu não preciso ir lá. O meu assessor me telefona e eu dou a sanção aqui. Vou condenar a Luísa. Sabe, 10 anos de cadeia por tratar o funcionário bem. É isso a sua pena. Então, gente, esse país está para ser construído. Eu tenho muito orgulho do seguinte, olha. Eu acho que eu tenho sorte de escolher as pessoas que trabalham comigo. Eu acho. E acho que eu fico muito com pena do pessoal da Fazenda, do Haddad, da turma dele, porque, porra, todo dia tem uma notícia. Déficit fiscal, o governo está gastando. Déficit fiscal. Quem é que se queixa tanto assim? É a Faria Lima. A Faria Lima está preocupada com o povo que está passando fome. Ela está preocupada com a periferia desse país. Ela está preocupada com as pessoas que estão morrendo de enchente. Não. Ela está preocupada em saber se ela vai ganhar e receber o dela. Quer ganhar mais. É esse tipo de comportamento que não pode prevalecer no Brasil. Luísa, se a gente tivesse 80% dos empresários com a tua cabeça, se a gente tivesse aí 50% do agronegócio com a tua cabeça, sabe? Se a gente tivesse as pessoas maduras, as pessoas sabendo, vamos construir esse país. Quanto custou não investir na educação no tempo certo? Quanto custou não fazer a reforma agrária no tempo certo? Quanto custou não tratar dos indígenas com respeito no tempo certo? Quanto custou fazer o desmatamento que foi feito de forma desrespeitosa? Então vocês do Conselho, companheiros e companheiras, devem se sentir orgulho, porque vocês fazem parte de um agrupamento de pessoas da sociedade civil que tem proximidade com o governo para fazer as propostas. Nós não sabemos tudo. Às vezes a gente não sabe nada. Individualmente, vocês também podem não saber tudo. Mas quando junta o pouco de cada um de vocês, aí isso forma um todo poderoso que pode ajudar a gente. Por isso, eu quero agradecer do fundo do coração a dedicação de cada um de vocês, homens e mulheres, pessoas que se dedicam, sabe, durante várias horas por ano para pensar, para escrever, para propor. Às vezes a gente nem leva em conta, né, Haddad? Às vezes você fala, pô, cadê o Lula? Nem leu. Sabe, não, vou ler. Vou ler pelo seguinte. É importante esses conselhos saber. A gente não está num ano político. Só quero dizer para vocês, se depender do meu esforço pessoal, esse país jamais será governado por alguém que não acredite na democracia, por alguém que não respeita a sociedade brasileira, por alguém que não respeita as instituições. Jamais. Manter a democracia não é uma tarefa do Haddad, do Alckmin, ou minha, ou mesmo dos ministros. Manter a democracia é uma necessidade do povo brasileiro. Porque a democracia permite a alternância de poder. Permite que um dia você eleja um patrão, no outro dia eleja um trabalhador, outra vez eleja um fazendeiro, outra vez eleja um pequeno proprietário, sabe? Uma vez dedica um homem, outra vez uma mulher, outra vez um branco, outra vez um negro. Isso chama-se alternância de poder. Isso só é possível através do exercício da democracia. Por isso, eu quero dizer para vocês, duvido que algum país do planeta Terra tenha um presidente da República que tenha um conselho maravilhoso como o Conselho de Desenvolvimento Social que foi criado nesse país.
Parabéns a vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus nos ajude a fazer dessa pátria uma pátria grande. Um abraço, gente. Está